É, Bom, pessoal, o vídeo sobre lei de Coulomb, ele deu um problema e não vai dar para postar por conta do horário. Provavelmente ninguém vai assistir, né? Então, eu vou postar só o vídeo sobre campo elétrico, que é um assunto mais de boa. E lei de Coulomb, como é um assunto mais difícil e ele é mais complicado, não vai dar para postar ele hoje, infelizmente. Fiquei devendo essa. Fiz o que pude, mas fiquei devendo essa porque o vídeo deu problema. O áudio não quis sair, o microfone não quis gravar e aí é isso. Mas sobre campo elétrico, ah, a gente já viu que, basicamente, um resumo básico sobre lei de Coulomb, tá? Você tem uma lei que ela vai quantificar a magnitude entre as forças de atração e repulsão entre duas cargas elétricas. Uma carga elétrica ela vai se relacionar com outra. E nessa relação, você vai calcular a força, a intensidade dessa atração ou dessa repulsão. Atração em casos de sinais diferentes e repulsão em casos de sinais iguais. Você tem uma lei básica que você vai conseguir relacionar todas as cargas da lei de Coulomb, que é a constante de proporcionalidade dada por K0 vezes o produto entre as cargas, que é Qzão e Qzinho, sobre a distância que as separa. A ideia básica da lei de Coulomb é você perceber que quanto à intensidade da força elétrica, ela é diretamente proporcional às cargas, então quanto maior a magnitude, maior o produto das cargas, e quanto maior o produto das cargas, maior a magnitude, e vice-versa. E também que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto maior o quadrado da distância entre as cargas, menor a magnitude, a intensidade da força elétrica. E quanto maior a magnitude, menor é o quadrado da distância, tá? Então, como é que eu vou fazer isso, Caio? Quando eu tiver três cargas, né? Porque com uma é mais de boa, agora com três. Você vai fazer o quê? Você vai prestar atenção primeiro nos sinais de cada carga, se é negativa ou positiva, se essa é carregada eletricamente negativamente ou positivamente. E você vai relacionar cada uma delas de maneira única com cada carga. Então, vamos supor, né, com três cargas, A, B, C. Você tem uma carga A, B e uma carga C. A carga A se relaciona de uma forma com B e a carga A se relaciona de uma forma com a C. Carga B se relaciona de uma forma com A e se relaciona de uma forma com C. Carga C se relaciona de uma forma com A e carga C se relaciona de uma forma com B. Você vai criar uma relação com base em razões e proporções. Então, a carga A vezes carga B sobre a distância entre A e B, depois é igual a carga A sobre vezes carga C, sobre a distância entre A e C e assim sucessivamente. Isso é lei de Coulomb. Basicamente é você saber aplicar. Importante sobre a constante de proporcionalidade que eu quase ia me esquecendo. É, Nesse caso, a constante de proporcionalidade ela vai ser igual, sempre constante, por isso o nome, a 9,0 vezes 10 elevado a menos 9. Posso estar enganado, mas é isso mesmo, tá? Essa é a nossa quantificação geral. É mais 9, tá? 9 só. Então, 9 vezes 10 elevado a 9. É isso. Perfeitamente. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe que eu acabei deixando escapar. Não. Questão de campo elétrico. Eu vou ser bem breve, porque campo elétrico é mais tranquilo de pegar, é mais conceitual, tá? A gente viu que no estudo da dinâmica de Newton, há dois tipos de forças quando dois objetos interagem, que é uma força de contato e uma força de campo. Força de contato a gente já viu. Agora, essa força de campo é basicamente o seguinte: você não precisa entrar em contato com o objeto para exercer uma força sobre ele. Basta você, basta você, esse objeto estar sob a sua área de influência de campo. Assim a gente vai entender melhor o conceito. Veja, campo elétrico é basicamente uma área gerada por um
fonte, em que nessa área você tem uma abrangência muito grande de força gerada por essa fonte. Então, exemplo, você tem lá, você está perto de casa, e aí na sua casa o pessoal está fazendo um churrasco. E você começa a sentir o cheiro da comida do churrasco. Você fala, caramba, o cheiro da comida tá bom. E quanto mais você se aproxima de casa, mais você sente esse cheiro mais intenso. Quanto mais você se aproxima. O que isso quer dizer? O cheiro está criando, a comida está criando um campo aromático de abrangência. E quanto mais perto, mais intenso. Quanto mais distante, menos intenso. Esse campo de abrangência é o que a gente chama de campo aromático, ou de campo, nesse caso, campo elétrico, né? Então, o campo elétrico é o conceito, né? É uma fonte, uma causa que produz um efeito, uma força, uma influência sobre um corpo, um objeto de prova. Então, veja, por exemplo, você tem lá um aparelho que ele gera choques. Ele gera um campo elétrico muito forte. Quanto mais perto dele, mais esse campo elétrico é forte, mais você tem mais choques. A ideia é, eu vou tomar mais choque se eu estiver perto ou se eu estiver distante. Se eu estiver perto, porque o campo elétrico dele é mais forte perto do que distante. O campo elétrico é essa área de abrangência desse sinal. Lembra do Wi-Fi, por exemplo? O Wi-Fi, a rede do Wi-Fi, é literalmente essa a ideia. O Wi-Fi ele emite um campo elétrico de rede, que esse campo elétrico ele é proporcional à localização. Se você estiver perto do roteador Wi-Fi que está originando essa, essa rede, vai ser muito bom. Agora, se você estiver distante, o sinal vai ser péssimo. Então, da mesma forma, toda carga elétrica cria em torno de si um campo, a gente chama de campo elétrico. E aí o resultado desse campo é ou a atração ou a repulsão de cargas elétricas. Isso vai depender do sinal dessas cargas, se ele vai ser positivo ou negativo, tá? Pode-se afirmar, então, que o campo elétrico é uma propriedade da carga, tá? Ou seja, é impossível você separar. É impossível você separar um campo elétrico de uma carga elétrica. Sempre vai haver. A gente pode pensar no campo elétrico como uma nuvem que paira invisível ao redor da carga elétrica. A gente pode pensar nele como nosso Espírito Santo, por exemplo. É uma influência que está conosco sem nós vermos, invisível, mas que tem influência nas coisas ao nosso redor, nas pessoas ao nosso redor. Às vezes uma pessoa chega no local e já é alegra, por exemplo. É um campo elétrico que a pessoa emite, é o Espírito Santo agindo. É a mesma ideia, basicamente. Não é possível vê-lo, mas é uma parte real, a gente sabe que existe. A sua presença é constatada, tá? Pela sua influência nos outros. Então veja que isso é interessante. A força e o campo elétrico são grandezas que são diretamente proporcionais, de modo que elas apresentam a mesma direção, embora seus sentidos e módulos pareçam diferentes, tá? Então, o módulo do campo elétrico é sempre igual ao módulo da força elétrica que essa carga geradora está causando esse campo exerce sobre outra carga, tá? A direção e o sentido do campo, em suma, né? A direção e o sentido do campo são definidos pela direção e pelo sentido da força elétrica. Essa é a ideia principal. Bom, continuando. Eu falei sobre a questão da proporcionalidade entre a localização. Quanto mais perto do local da fonte, maior vai ser a intensidade. Eu não falei isso? Falei. Então, a gente pode dizer que os pontos mais próximos da carga geradora têm maior intensidade.
o que indica que o campo elétrico nessas regiões é mais intenso, a sua influência é maior. Então veja que uma das questões mais necessárias para se compreender com base no campo elétrico é que você tem uma constante, que é a constante de proporcionalidade, lembra? E ela age conforme a carga elétrica, então ela age em proporcionalidade com a carga, e ela age inversamente proporcional à distância. Então o que isso quer dizer? Quanto maior a carga, maior o campo. Quanto menor a distância, menor essa intensidade, menor esse campo, menor a influência desse campo. Quanto maior a distância. Do campo, da geradora de carga, da carga geradora, até a outra carga que ela está exercendo influência. Quanto mais próximo da carga, mais forte. Quanto mais distante, menos forte. Nem sei se existe. Mais fraca, melhor dizendo. Então, havendo mais de uma carga elétrica fonte, a resultante do campo elétrico em determinado ponto deve ser obtida, fazendo-se a soma vetorial dos campos elétricos produzidos por cada uma das cargas geradoras do campo. Uma coisa interessante que a gente tem que saber é que o campo elétrico, que é dado por E, e ele é igual a constante vezes a carga sobre D ao quadrado. É a mesma coisa daquele outro, só que ao invés de você ter uma carga, você tem duas cargas, tem uma carga só, que é a carga geradora, tá? Carga fonte. E aí você vai calcular o campo por isso. Então vamos supor que ele te dá lá 9 vezes 10 elevado a 9 vezes. Aí ele te dá um número de carga, né? 2 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 2 ao quadrado. Você vai lá e faz o cálculo e aí você vai descobrir esse campo elétrico aqui, tá? E para finalizar por hoje, cargas de prova. Conceito de cargas de prova e linhas de força. Esses dois conceitos são bem importantes, tá? O conceito de carga de prova é o seguinte, tá, pessoal? Carga de prova, a gente vai utilizar elas para investigar se o campo elétrico criado por uma ou mais cargas elétricas, ele realmente, qual é o espaço de abrangência dele, qual é a intensidade dele. A gente sabe que um campo elétrico gerado por uma carga positiva, isso é muito importante, é divergente, ou seja, diverge do centro. Então, o campo elétrico gerado por cargas positivas é um campo elétrico de divergência, de disparidade, de discrepância, de distanciamento da carga fonte. Então, ele se abre, ele se ramifica, ele diverge. Já um campo elétrico gerado por uma carga negativa, ele converge para o centro. São direções convergentes. Maravilha? Então, quando a gente coloca uma carga de prova positiva, por exemplo, na região, pode-se perceber que a carga positiva vai sofrer uma força de repulsão, divergir, enquanto que a carga de prova negativa vai convergir para si essa carga. As forças, as linhas, as intensidades vão convergir para si. A ideia é. Perdão, novamente, gente. Quanto mais próxima da carga geradora que estiver a carga de prova, maior será a força que terá a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Então, eu vou só ler o que está aqui e aí a gente já parte, tá? Por outro lado, os vetores do campo gerado por uma carga que é negativa apontam para dentro da carga. Isso indica um campo convergente. Assim, ao colocar uma carga de prova positiva na região de uma carga de prova negativa, de uma carga fonte negativa, percebemos que a carga sofre a ação de uma força de atração. Da mesma forma, quanto mais próxima da carga geradora que estiver a carga de prova,
mais forte será a força, que terá a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Tá? Então, uma carga de prova positiva que, imersa nesses campos, experimentará uma força elétrica na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Então, repulsão para a carga fonte positiva e atração para a carga fonte negativa. Então, ele vai repelir de qualquer jeito. Já para a carga de prova negativa, vai ser diferente, porque você vê que ela converge, mas ela não consegue convergir a si. Ela não consegue convergir sinais iguais. Então, ela vai ter a mesma direção, vai para o mesmo lugar, mas em sentidos opostos. Ela vai estar repelindo. Tá? Então, a ideia deixa eu ver aqui. Acho que eu até anotei aqui. Independentemente do sinal da carga fonte, da carga geradora do campo, temos que a carga de prova Q positiva, tanto o campo elétrico quanto a força elétrica sobre essa carga de prova tem a mesma direção e o mesmo sentido. E também, para uma carga de prova Q negativa, tanto o campo elétrico quanto a força elétrica sobre essa carga de prova tem a mesma direção, mas, contudo, todavia, você tem sentidos opostos. Divergem. E aí, por fim, a gente tem a ideia de linhas de força ou de campo elétrico. Tá? E aí a gente termina por hoje. Linhas de força, cara, é muito tranquilo. A linha de força são linhas imaginárias que a gente representa para conseguir ter uma representação gráfica dessa ligação, dessa interação entre as cargas. Tá? Porque você não tem uma visão disso, você não tem uma visão do campo elétrico e da interação entre os campos. Você não possui isso. Então, para haver essa interação, a gente criou a ideia de linha de força. E aí você veja o seguinte sobre as linhas de força que são muito interessantes a gente citar. Primeiro, elas são sempre perpendiculares, elas sempre seguem um sentido reto, tá? Elas nunca. Não é que elas sempre seguem um sentido reto, mas é que elas sempre são perpendiculares ao plano, tá? Elas sempre saem de maneira perpendicular, certo? Elas sempre vão seguir o sentido do vetor campo elétrico, que é sempre tangente a elas. Então, sempre vai sair do positivo e chegar no negativo. Então, a ideia é: o positivo diverge, o campo elétrico positivo vai divergir de sua fonte, e o campo elétrico negativo vai convergir para sua fonte. Então sempre vai haver uma interação desse sentido, de convergência para de divergência para convergência, de divergir o campo para convergir o campo ao campo. E aí outra característica interessantíssima, uma das últimas, é que a quantidade de linhas de força depende necessariamente da intensidade, da magnitude, da carga geradora, da distância da carga fonte até o ponto considerado. O que está querendo dizer aqui? Quanto maior for a carga elétrica geradora, fonte, maior vai ser o número de linhas que está entrando nela, no caso da convergente, das negativas, ou saindo, no caso das divergentes positivas. E quanto mais afastados estiverem esses pontos, menor vai ser a densidade de linhas presentes naquela região. Então, quanto mais distantes os pontos estiverem uns dos outros, mais fina vai ser a linha de força. Ela não vai ser tão intensa. Então veja que a quantidade de linhas depende da magnitude, da intensidade dessa carga geradora e também da distância até o ponto que você está considerando. Tá? E aí, por último, talvez a questão mais importante da linha de força, para finalizar por hoje, é que as linhas de campo, apesar de serem bem densas em uma região onde o campo elétrico seja muito forte, então você pode ter uma região assim de centímetros, milímetros de proximidade. E pode haver uma densidade assim absurda entre as linhas de campo, as linhas de força, mas elas nunca, em hipótese alguma, se cruzam. Nunca vai acontecer de uma linha de campo cruzar com a outra. Não acontece. Não acontece. Absolutamente nunca. Então, se você quer matar a questão, é isso. Primeiro,
são sempre perpendiculares. Segundo, sempre vai sair da positiva e vai chegar na negativa, pela lei da divergência e convergência. A sua quantidade depende da intensidade da carga que está gerando o campo e da distância entre a carga geradora e o ponto que está sendo considerado. Veja, quanto maior for a carga elétrica geradora, maior vai ser o número de linhas, seja entrando ou saindo, né, do corpo. E quanto mais afastados estiverem esses pontos, A e B, por exemplo, menor vai ser a densidade dessas linhas presentes naquela região. Então, quanto mais distantes os pontos, mais fina a linha. Quanto mais perto os pontos, mais densa a linha. E por fim, mais ou menos importante, as linhas de campo podem ser muito densas dependendo da proximidade dos campos elétricos, onde os campos elétricos sejam muito fortes, mas elas nunca vão se cruzar em hipótese alguma, tá? Bom, pessoal, é isso. Peço perdão pela questão da lei de Coulomb, mas eu tentei fazer uma mega revisão aqui no início do vídeo sobre. Realmente deu um problema com o áudio. Peço perdão novamente, mas espero que eu possa ter ajudado vocês na preparação. Que Deus possa abençoar, proteger a cada um, que vocês tenham avaliações maravilhosas, cheias do Espírito Santo de Deus. Estudem bastante e fiquem com Deus. Até mais.